Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 5 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e da cidade de Barras e também de toda a região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através do aplicativo da Rádio Águia Web. A propósito, baixe o nosso app e se conecte com a gente. E também a você que nos acompanha através da fanpage do portal Barras em Foco. Antes da gente começar aqui com as principais notícias do dia, de ontem para hoje, a gente vai deixar você rapidamente aí com a previsão do tempo aqui da nossa região e também aqui da cidade de Barras, tá certo? Então escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para quarta-feira, 25 de março de 2026. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, vai ter uma quarta-feira com muitas nuvens no céu. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 95 a 50%. Em Mar Vermelho, Alagoas, a comemoração de aniversário é com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. A umidade do ar varia de 95 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Isso aí, a previsão do tempo, agora aqui em Barras está fazendo 31 graus, né, predominantemente nublado. A mínima hoje está 28 e possivelmente, né, pode estar dando um sereno aí na parte da tarde, né. Temos aí 40% de chuva por volta aí das 18 horas, né, mas vamos aguardar aí, 40% é pouco, né. Mas vamos lá, gente, vamos lá para as notícias aqui. Você já está bem informado aí a respeito da previsão do tempo, então é hora de ficar sabendo a respeito das notícias. Gente, vamos começar com as notícias nacionais. O presidente Lula sanciona a lei que amplia o combate ao crime organizado. Os ministros do presidente Lula desembarcam no Piauí para anunciar obras contra a seca. Mulher é presa em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Oeiras. Vereador causa revolta após falar cotação racista em sessão na Câmara Municipal de José de Freitas. Homem ele comete importunação sexual contra criança de 12 anos e, por incrível que pareça, ele volta para tirar satisfação com a mãe da garota. Eita mundo! E a gente vai mostrar uma colisão que aconteceu hoje ali no bairro Boa Vista. Felizmente ninguém se feriu, mas é um pouco inusitado, né? É diferente aí, mas a moto estava devagar, mas mesmo assim o cara conseguiu colidir com o carro, né? O pessoal tá dizendo que é os novos aprovados aí na Carteira Nacional de Habilitação. Não sei se é verdade. Pessoal, e um seguidor nos mandou um vídeo falando aí do finalzinho do bairro Santinho. Basicamente, as ruas ali no final do Santinho estão sem iluminação, né? Então, isso aí é um sério risco, né, para a população
que anda ali naquelas imediações, principalmente no período da noite, né? Perigoso por si só. E a gente vai estar mostrando aí uma reportagem que nós fizemos ontem aqui no cemitério São José, mostrando a realidade e o descaso, né? Principalmente com pessoas que têm entes queridos enterrados ali, né? Porque basicamente ninguém consegue mais ir lá visitar os seus entes queridos, porque não tem como, só o que tem lá é mato. E eu falando lá com o vigia falou que já matou inclusive 2 serpentes grandes, segundo ele, uma cobra de quase 2 metros, pra você ter noção. Então imagina só, é perigoso. Agora vamos falar aqui a respeito do presidente Lula. O presidente Lula, ele sanciona a lei que amplia o combate ao crime organizado. A medida, ela cria novos crimes e reforça instrumento para enfrentar as facções, milícias e grupos armados no país. A reportagem é da Rádio Gov e na sequência a gente volta aqui para você comentando sobre esse assunto. Tá bom? Então, escute aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou dia 24, no Palácio do Planalto, em Brasília, o projeto de lei do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, Lei Raul Jungmann, conhecido como Lei Antifacção. O texto cria regras para enfrentar facções criminosas, milícias e grupos paramilitares, além de estabelecer tipos penais específicos para o chamado domínio social estruturado e ampliar mecanismos de investigação e punição. De acordo com a nova legislação, o domínio social estruturado inclui ações como controle de territórios, ataques a instituições públicas e uso de armas pesadas. Também passa a prever punição para quem apoia essas organizações por meio de incitação, fornecimento de armas, cessão de imóveis ou informações e até mesmo a falsa alegação de vínculo com essas organizações para intimidação. As penas para integrantes desses grupos foram ampliadas. A lei ainda prevê maior integração entre órgãos públicos, inclusive com cooperação internacional, e reforça mecanismos para identificar, bloquear e recuperar bens ligados ao crime organizado. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente, tá aí o governo federal, né, por sua vez, endurecendo, né, as rédeas, né, contra o crime organizado, contra as facções, porque é algo que eu sempre tenho falado aqui para vocês. Infelizmente, o Brasil está tomado pelas organizações criminosas. Então o Estado ele tem que dar uma resposta, né, e não ficar envolvido, porque de certa forma, tem muitas autoridades políticas que estão envolvidas aí com crime organizado. Só o que a gente vê aí, né? O que a gente mais vê aí ultimamente nos jornais, principalmente com relação a esse Daniel Vocaro, né? Que era o dono do Banco Master, né? Existe todo um esquema criminoso por trás de tudo isso. E segundo o que rola aí, tem pessoas do alto escalão envolvidas diretamente com ele, né, com coisa errada. Então o Estado tem, primeiro, que se limpar, se filtrar, deixar aquilo que é de ruim, as milícias, deixar as pessoas envolvidas com o crime, deixar de lado, né, para que elas venham ser punidas, responsabilizadas. Só a partir daí que o Brasil vai começar a combater o crime organizado, porque é algo que eu também sempre tenho dito para vocês aqui, é de que infelizmente o crime organizado aqui no Brasil é mais organizado do que o próprio Estado. Essa é uma realidade. Mas tá aí o governo Lula, presidente Lula, fazendo aí, né, tomando essas medidas para que esta praga, digamos assim, essas pragas não venham tomar de conta do país, né? Tá bom, gente? Gente, vamos falar agora dos ministros, né, do presidente Lula. Eles desembarcam no Piauí para anunciar obras contra a seca, né? O Wellington Dias e Valdez Góes anunciam obras para garantir o abastecimento
em municípios piauienses, né? Dos tempos, como o pessoal diz, dos tempos que essas medidas são feitas, né? Para que a seca ela não venha dominar o estado do Piauí, né? Mas infelizmente, gente, na maioria não se trata apenas de marketing política, porque da época que o Piauí tem esse tipo de iniciativa por parte do governo, né? Mas muitas das vezes isso é para dilubriar o cidadão piauiense, porque há um tempo atrás o próprio Wellington Dias, quando era governador, ele falou que até 2026 o estado do Piauí seria um estado de primeiro mundo, né? Então, e hoje nós continuamos na mesma situação de 16 anos atrás, quando ele era ministro, ou melhor, quando ele era governador, né? Falaram aí do diesel verde, né? Energia limpa, renovável, e até então falaram agora do porto aí, lá em Parnaíba, Luiz Correia, e não tem porto, lá não tem navio atracando, navio da China, dos Estados Unidos, só tem um porto mesmo, só o local onde era o porto. Então o piauiense está cansado dessas coisas, né? O piauiense está cansado de ser taxado como se a gente não soubesse das coisas, né? Mas vamos ler aqui a reportagem, né? A reportagem é da Meio Norte, né? meionews.com. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Famílias e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpre a agenda oficial no Piauí nesta quinta-feira, 26, com foco em ação voltada à segurança hídrica. A programação será realizada em conjunto com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e inclui compromissos em diferentes regiões do estado, obras e infraestrutura, obras e investimentos. O primeiro compromisso está marcado às 8 horas no Palácio Karnak, em Teresina, onde será assinado o contrato com a empresa de engenharia responsável pela implantação de uma adutora no município de Jaicós. A obra tem como objetivo ampliar o acesso à água no centro-sul do estado, áreas frequentemente impactadas por períodos de estiagem. Visita técnica. Na sequência, às 10h30 da manhã, a comitiva segue para o município de Cocal, onde será realizada uma visita técnica à barragem Nova Algodões. Inclusive, ele foi lá, né? Ele disse que não ia dar problema lá e olha o problema que deu depois. A barragem estourou, enfim, é por isso que é a barragem Nova Algodões, porque a primeira água levou, muita gente morreu, muita gente perdeu animais, perdeu vidas, né? O empreendimento é considerado estratégico para abastecimento de água, além de contribuir para a irrigação e o fortalecimento das atividades produtivas na região norte, né? As informações é do portal Meio News, né? Gente, mas é como eu falei aqui para vocês, tá na hora do piauiense abrir o olho, porque já foram prometidas muitas coisas aqui para o nosso estado, muitas coisas mesmo, inclusive pelo próprio Wellington Dias. O mesmo falou que até esse ano, né, o Piauí seria um estado de primeiro mundo, né? Gente, pelo amor de Deus, se realmente o governo estivesse sendo eficaz nesses 20 e poucos anos desse mesmo governo aqui no Piauí, a gente seria a Dubai aqui do Brasil. Porque Dubai é lá no meio do deserto. E Dubai é Dubai e dá tudo certo. E aqui que a gente tem energia limpa, né? Energia eólica. A gente tem um delta a céu aberto, só tem 2 deltas a céu aberto no mundo, que é o delta do Rio Nilo e o delta do Parnaíba. Nós temos vegetação, nós temos a caatinga, nós também temos um pequeno trecho ali de cerrado,
Nós temos uma um vasto terreno, né, territorial, né, para cultivação de soja, até mesmo para agropecuária, e nós não desenvolvemos. Por quê? Porque nós temos tudo para desenvolver. Então eu acho que os recursos que chegam aqui para o nosso estado, eles estão sendo mal geridos, né? Estão mal geridos porque nós não se tornamos até hoje uma nova Dubai, né? Porque está na hora, porque dos anos que a gente espera com que o Piauí venha a ser um estado de primeiro mundo, né? Mas está aí, pessoal, está aí a notícia aí dos ministros, né, do presidente Lula desembarcam aqui no Piauí, né? Gente, uma mulher presa em uma operação contra vendas ilegais de canetas emagrecedoras. Esta é uma nova onda aqui no momento, de que tem muitas pessoas que compram, inclusive no Paraguai, para você ter noção. As pessoas vão até o Paraguai, compram canetas emagrecedoras, que é uma medicação, e saem vendendo aí. Não tem prescrição médica, não tem acompanhamento médico, só vendeu, tomou, emagreceu, né? Mas muitos não sabem que existem efeitos colaterais, e também tem pessoas que tomam até emagrece, mas se ela para de tomar, ela volta a engordar. Então tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter fiscalização também, porque essas canetas, elas são vendidas de forma ilegal, elas nem são liberadas aqui no Brasil, né? E as pessoas vendem aí de forma clandestina, e tem muitas pessoas que compram, né? Tem pessoas que compram aí, vira e mexe, a gente encontra uma pessoa que até um tempo atrás tinha uns 100 quilos, hoje magrinha do nada, basicamente questão de meses, 1 mês, 2 meses, perde aí metade do peso que a pessoa tinha, entendeu? E tudo isso por conta desses medicamentos que são proibidos aqui no Brasil, né? E lá em Picos, ou melhor, lá em Oeiras, né, teve uma operação e uma mulher foi presa, né? Tem até um vídeo aí uma reportagem aí da TV Cidade Verde, que fala sobre essa mulher que estava vendendo aí, foi pega no flagra, né? Agora tá sobre a responsabilidade da justiça, né? Com certeza a justiça vai fazer os procedimentos cabíveis para responsabilizar ela por este crime, porque é crime, tá bom, gente? Então assista aí essa reportagem. De acordo com a Polícia Civil, a mulher deve responder pela venda de mercadoria proibida e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa mulher foi presa nesta terça-feira em Oeiras, no sul do estado, por vender canetas emagrecedoras e anabolizantes de modo arbitrário e totalmente ilegal. Além dela, outros 3 homens também foram identificados pela investigação como praticantes desse mesmo crime. No entanto, eles foram liberados, mas devem permanecer sendo investigados. Inclusive, a expectativa é que 2 deles possam responder pelo crime de exercício irregular da medicina. A Polícia Civil aproveita a oportunidade também para alertar que a venda dessas substâncias, que podem ser perigosas caso sejam usadas de modo inadequado, é totalmente proibido e deve ser vendida, prescrita somente por profissionais da medicina. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente, tá aí as informações a respeito desse caso. Esta prisão aconteceu em Oeiras, né? Município aí no centro-sul do estado, né? Longe, né? E foram presos também esses 2 homens que já estão em liberdade, mas é aquela coisa, gente, tome cuidado, não vá comprar medicamentos ilegais, porque tem muita gente, não só aqui no Piauí, mas no Brasil todo, que compra esse tipo de medicamento, entendeu? Medicamento aí para emagrecer, medicamento para ganhar massa,
medicamento para aborto, medicamento para tudo. Você tem noção, existe todo um comércio, um mercado negro aí nas redes sociais, medicamentos ilegais que são vendidos aí sem nenhuma prescrição e são enviados pelo próprio correio, para você ter noção, né? Então tá aí, né? Tá aí essa informação a respeito desse caso aí lá no município de Oeiras. Gente, a gente vai falar aqui de um caso de um vereador ali na Câmara Municipal de José de Freitas. Mas antes da gente falar desse caso, eu queria colocar um vídeo, eu não queria deixar passar esse vídeo, que é sobre um homem. Ele comete importunação sexual contra uma garotinha de 12 anos e a mãe revida, a mãe reclama, a mãe fala algo lá que ele não gostou e ele volta, o valentão volta, desce da moto, volta para tirar satisfação com a mulher. É isso mesmo. Por incrível que pareça, o sujeito adulto, barbado, grande, passa assediando uma criança de 12 anos, a mãe reclama, e ele volta ainda, desce da moto, vai até a frente da mãe, e tira satisfação com a mãe. Pergunta como é que é. Que país é esse? Hoje em dia os valores estão invertidos. Eu queria ver se ele tinha coragem de fazer isso com um do tamanho dele, com um homem do tamanho dele. Ele teve aí, deu uma de machão, porque era uma criança de 12 anos e uma mulher, né? A gente tem um vídeo aí, que a gente vai até colocar, tem um áudio aí ele falando, pra você ter noção. Tem um áudio aí, a gente vai colocar o vídeo aqui na íntegra e você vai ver aí a proeza que esse machão teve aí em fazer contra essa mulher e essa criança, tá bom? Então assista esse vídeo aí. Ela tem 12 anos, moço. Tá, fala de novo. Vai dar um tiro no meio da cara. Como é que é? Um tiro no meio da cara. Você não vai estar mexendo com a menina de 12 anos, não. Não entendi o que falou. Ela tem 12 anos, moço. Tá, fala de novo. Ela tem Eu 12 falei, anos. eu não sei. Eu não sabia. Não, você Aí sabe. Se eu é vai uma me dar tiro criança na minha dessa, cara? você viu Vai uma me dar tiro na minha cara, criança dessa aí, será? Tu se garante mesmo? você vê uma criança dessa aí, eu não. Tu se mas garante? tem gente que tem. Ela é uma criança. Eu não sei. Eu Você vê uma criança com a mãe, não você tenho vem nada a mexer ver. com a criança. Agora é o seguinte, não pode falar de negócio de dar tiro na cara dos outros, não. Não, eu tô, não é negócio de falar, ela é uma criança. É, gente, é uma se vergonha isso mesmo, hein? Acaba desse totalmente errado. Gente, hoje em dia, a gente sabe que hoje os adolescentes de 13, 14, 15, hoje são diferentes dos adolescentes de 30 anos atrás. Mas mesmo assim, não compete a ninguém ficar assediando, assoviando, falando besteira no ouvido de crianças e também desta mãe aí. Foi o que aconteceu. Porque a pessoa, né, um pedófilo desse, uma pessoa dessa, ela com certeza ela sabe o que é criança e o que é uma mulher adulta, né? Não existe essa vasta diferença. Não existe diferença, a diferença é grande. Todo mundo sabe diferenciar uma criança de uma mulher adulta. E mesmo se fosse uma mulher adulta, ele não tinha direito algum de assediar, de falar palavras bobas, falar esse tipo de besteira que acaba ferindo psicologicamente as mulheres. Como se não fosse pouco, além de assediar uma criança de 12 anos, o machão desce da moto, volta ainda e confronta a mulher. A mulher também foi no 12, falou um tiro na tua cara. Eita, mas mesmo assim, porque é revoltante para uma mãe que está ali com sua
criança, a menina adolescente estava ali segurando a mão dela, e ele ali do lado. Gente, é cada tipo de gente nesse mundo, hein? A cada dia que se passa a gente vê a humanidade descer o nível mais e mais. Hoje em dia as pessoas estão descendo o nível mesmo. A que ponto a masculinidade está chegando? A que ponto também mulheres, né? Mulheres também chegam a ponto muitas das vezes de rebaixar-se, né? Eu estou falando homem e mulher porque tem outras situações em que muitas das vezes dá vergonha do ser humano, né? E tá aí esse machão aí, tem que ser investigado, tem que ir atrás mesmo, tem que ser responsabilizado, porque além de assediar, ainda agrediu psicologicamente uma mãe que tentou defender a sua filha ali. Sem vergonha desse, né? Rapaz, é cada coisa. Mas vamos lá, pessoal. Gente, um vereador aqui na Câmara Municipal de José de Freitas, ele, durante um discurso lá na tribuna, ele, de certa forma, acabou se exaltando e acabou usando palavras aí de cunho racista. O mesmo falou, né? Estava falando sobre a gestão do Pedro Gomes, né? O prefeito lá de José de Freitas. O mesmo até fala que palavras dele, ele falou assim: tem muito neguinho aí que fica fazendo vídeo que nem os macaquinhos só pulando, e isso soa como racista, e bota racista nisso, né? E isso é inadmissível, principalmente para um vereador, né? A gente sabe que tem oposição, tem situação, mas que tem que ser feita uma oposição de forma respeitosa, sem ferir ninguém, muito menos a população de um modo geral, porque a população, ela por si só é misturada, principalmente aqui no Brasil. É uma mistura de raças, tem negro, tem branco, tem indígena, tem amarelo, enfim, então tem que respeitar a etnia das pessoas. E o vereador aí acabou desrespeitando aí e acabou soando como racista, né? Nós temos até a fala dele aí, a gente vai colocar para você tirar suas próprias conclusões. Então, assista aí. Nesse atendimento, mas o que foi que fizeram? Fizeram pouco, até hoje nunca pagaram essa emenda. Então é assim que Zé de Freitas está sendo tratada hoje. É só com mídia social, com blá blá blá, com blé blé blé, com conversinha bonita, com filmagem, com o neguinho dançando, pinotando, parecendo um macaquinho pulando. Mas aí hoje Zé de Freitas está sendo tratado dessa forma hoje. Então a gente fica... E aí, pessoal? O que você acha? Ele não soube se expressar ou ele foi racista? Porque ele estava fazendo uma crítica aí à gestão do Pedro Gomes, né? Se não me engano, do Partido dos Trabalhadores. Mas, gente, nada justifica, né? Por mais que ele se expressou de forma errada, inclusive ele já colocou uma nota pedindo desculpas, né? Sobre a fala dele. O mesmo falou que se equivocou ali na tribuna, né? Mas é algo que muitas das vezes chama a atenção, né? Chama bastante atenção porque quando se trata de racismo, preconceito, então o pessoal mesmo cobra mesmo com unhas e dentes, né? Então tá aí o vereador, né? Acabou se expressando mal, acabou falando essas palavras e a mídia e a população caiu em cima, né? Então tem que... Faz que nem uma daqui em Barra, só ler. Faz que nem uma daqui. Tem uma vereadora aqui em Barras que ela só lê. Tá lá, chega na tribuna, bota lá o papelzinho e lê, só lê. E todo mundo sabe, né? Não tem problema nenhum. Mas enfim, né? Né? Outro dia foi o vereador aqui, Zé Pezinho, se expressou também de forma errada. A mídia, né, vinculada à prefeitura também caiu em cima dele, né? Falou que ele tentou minimizar a morte, mas tem que ver todo o contexto, o que realmente a pessoa estava querendo falar, né? Muitas das vezes a pessoa é infeliz no falar. Inclusive todo mundo, inclusive eu, inclusive você que nos assiste, né?
principalmente quem está em uma situação um pouco mais de destaque, no caso o vereador, né? O vereador Zé Pezinho acabou se expressando de forma errada. O vereador de José de Freitas também acabou se expressando de forma errada. Então tem que maneirar, tem que medir as palavras, porque se empolgar demais, a pessoa se engasga mesmo e o pessoal não perdoa. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia aqui relacionado à cidade de Barras, o trânsito. Gente, a prefeitura de Barras fez uma sinalização aqui, né, no centro, em alguns trechos ali em alguns bairros. Tem muita gente que acha que melhorou, tem outros que acham que não melhorou nada, né? Particularmente eu acho que essas tartarugas que colocaram ali, realmente o pessoal está reduzindo, ou reduz ou quebra, né? Eu mesmo dá uma raiva, mas tem que parar, porque realmente, principalmente na Avenida JK, que é a avenida aqui do Senac, né? Ali também no Balão de Elias, por ali, o pessoal tem que dar uma reduzida. Principalmente nas rotatórias. Mas tem muito barbeiro, gente, aqui em Barra, gente. Tem gente que não aprende de jeito nenhum. A gente vai colocar um vídeo aqui. Eu nem sei como foi que aconteceu esse acidente aqui, sinceramente, porque o rapaz está vindo ali aqui no bairro Boa Vista, fez ali a rotatória ali, né? Como você vê aí nas imagens, o rapaz fez a rotatória ali na frente do Bate-Bolso, passou em frente à igreja católica e acabou colidindo com o carro aqui na entrada aqui na rua da rua da Marcilândia, Rua Cedro, isso. Então, eu não sei como foi isso aí, né? A batida, né, não foi forte, mas eu acredito que danificou o carro, a motocicleta, e o rapaz também não chegou a se ferir, mas, gente, a gente tem que tomar de conta, hein? Isso aqui foi hoje, 7h16 da manhã. Gente, primeira do dia logo, né? Começar o dia com o pé direito. Gente, agora eu não sei nem como foi que esse acidente aconteceu, porque no meu ponto de vista daria para desviar, né? Tendo em vista que também que o rapaz da moto ele estava errado, né? Ele entrou na mão errada aqui. Outro dia o outro tacou a cabeça aí no poste nesse mesmo local. Esse local aí não tá muito bem não, né? Tem que jogar um sal lá porque o negócio tá sério. Tá bom, gente? Mas o trânsito de Barras aqui, gente, é um caos. Voltando aqui a falar do trânsito, né? Deixa essa situação aqui de lado, mas o trânsito de Barras, gente, tá um caos, gente. Tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na zona rural é animais soltos nas pistas, o pessoal morrendo, perdendo a vida, o pessoal perdendo bens materiais por conta de prejuízo, moto, carro. Na zona urbana é uma loucura, o pessoal passa por cima um do outro. Eu não sei o que tem. Quando tá próximo de chover, o pessoal fica louco, acho que quer chegar em casa logo para não se molhar. E o pessoal anda numa velocidade mas tão grande que não olha, não respeita ninguém. Você pode prestar atenção, quando tá pertinho de chover, o pessoal fica louco. O pessoal não respeita sinal, ultrapassa, não dá preferência. O pessoal tá fazendo a rotatória, a preferência de quem tá dentro. O pessoal não quer nem saber, vai direto. Então, Barras tem que ter essa responsabilidade, né? O cidadão barrense tem que ter essa consciência, essa responsabilidade no trânsito. Porque senão acidentes não vão parar de acontecer de forma alguma. A gente está precisando com urgência também da Guarda Municipal. Inclusive ontem, né, estive falando com o Tenente Coronel Wilton, até falei para ele a respeito da Guarda Municipal. Primeira coisa que ele falou, seria ótimo aqui em Barra, seria de suma importância, iria ajudar a gente bastante, realmente, iria ajudar, porque de certa forma acaba impondo aquele temor nos engraçadinhos do trânsito, né?
porque ali impõe respeito, a pessoa já vai ver, não, eu não vou andar que nem louco, porque senão vou ser multado, a minha moto vai ser apreendida. Então, capacete, né, que aqui em Barras é difícil o pessoal usar, né? Então, verdade, tem gente que leva as crianças para a escola, 3 na moto. Imagina a confusão. Confusão grande. Gente, agora vamos aqui mudar de assunto. Vamos aqui falar aqui a respeito de uma denúncia de uma moradora lá do bairro Santinho. Ela nos mandou essa denúncia sobre sobre o finalzinho lá do bairro. Eu não sei qual que é o nome daquelas ruas, mas as 3, 4 ruas ali depois do Ciazinho até o finalzinho ali perto do Manuel Arraes, casa do Manuel Arraes, lá no finalzinho. Então, basicamente aquelas ruas ali estão sem iluminação. E iluminação pública, acredito eu que seja por conta da prefeitura, né? Então, a gente pede com que a prefeitura, o poder municipal, venha dar uma olhada para essas ruas. Gente, o bairro Santinho, tem muita gente que tem medo de andar no Santinho. Tem gente que acha que o Santinho é cheio de criminalidade, enfim. Mas assim como em todo bairro tem, o Santinho também tem. E nós não podemos de forma alguma dar liberdade para os criminosos assaltarem, fazerem furtos, cometerem os atos ilícitos dele. E uma rua dessa totalmente no escuro é propício com que aconteça assaltos, furtos. Então a prefeitura de Barras tem que fazer alguma coisa a respeito, porque se eu não me engano, acho que a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura, não é da Equatorial. A Equatorial arrecada, mas é repassado para o poder público. Então a manutenção é de responsabilidade da prefeitura. Então a gente pede com que a prefeitura, a secretaria de administração, as secretarias venham ver essa situação, porque escuridão, gente, é muito complicado, gente. Principalmente ali no bairro Santinho, né? Bairro Vila França também sofre muito com isso, porque, gente, eu não gosto nem de falar isso, porque geralmente soa como crítica, como perseguição política, e eu tô me lixando já para esse negócio aí, não tô perseguindo ninguém, mas Barra só é bonita no centro, gente, só no centro. Residencial ali, você passa na frente, lindo, maravilhoso, mas quando você entra lá, só o que você vê é mato, né? O abandono não é das casas somente não, mas é do bairro. No centro, as praças tudo bonito, tudo iluminado. No Santinho ali na Avenida de Seu Cor Verde também iluminado, tudo bonitinho. Mas quando você entra para dentro dos bairros, falta iluminação, as ruas tomadas por mato. Então a gente pede com que o poder público, a prefeitura, venha tomar medidas para que a iluminação pública de fato venha estar ali presente no bairro Santinho, na Vila França, na Vila Esperança, em muitos bairros aqui, aonde está com a iluminação pouca ou de forma alguma. Tá bom, gente? Tá aí o vídeo, aí a gente colocou o vídeo aí da nossa seguidora aqui na Rádio Águia Web, né? Mostrando a situação da rua dela, a rua ali antes da rua do seu Chico Doca. Chico Doca não, do seu Chico Barbosa, ali na rua do Antônio José. Tá bom, gente? Então fica aí, a prefeitura quiser dar uma força lá, a população agradece demais. Gente, agora vamos falar de uma situação crítica, vergonhosa, porque isto é a palavra correta, vergonha, gente, pelo amor de Deus. Ontem nós fomos até o cemitério de São José, aqui no bairro Matadouro, e o que a gente encontrou lá foi só mato e o descaso e a falta de respeito com o pessoal que tem entes queridos enterrado ali. Ainda tem gente que fala, não, mas
é responsabilidade de quem tem os seus defuntos enterrados lá. Pelo amor de Deus, a pessoa abre a boca para falar uma coisa dessa. Gente, limpeza, principalmente a limpeza do cemitério, é de responsabilidade do poder público, né? Porque o que tá lá é uma roça, gente, literalmente uma roça. O mato já está muito alto mesmo. A gente conversando lá com o Vigia falou que outro dia um funcionário lá matou 2 serpentes. Serpente grande, de quase 2 metros de comprimento. Agora imagina só. E ele falou que tem umas senhorinhas, né? Às vezes elas são até pagas para cuidar das plantas ali próximo ao túmulo, né? Para deixar algo bonitinho ali no túmulo. Elas não estão indo mais, porque corre o risco dessas senhoras estarem lá cuidando da planta e serem surpreendidas por um animal peçonhento desse, né? Porque o que a gente vê lá é só mato, é falta de respeito com os entes queridos e também um verdadeiro descaso. A gente vai mostrar um vídeo aqui de ontem que nós estivemos lá e na sequência a gente volta aqui comentando mais sobre o assunto, tá bom? Então assista o vídeo. O cemitério São José, aqui no bairro Matadouro, aqui na cidade de Barras, tem sido alvo de crítica por parte dos moradores e também da população de um modo geral. O motivo? O cemitério basicamente está tomado pelo mato. A gente vê aqui nas imagens que nós estamos mostrando para você, basicamente do meio até o final nós não conseguimos ver os túmulos devido à grande quantidade de mato. Falando aqui com um funcionário do cemitério, o mesmo já relatou que já encontrou várias serpentes aqui no local, animais peçonhentos, e isso acaba atingindo diretamente quem vem aqui prestar condolência aos seus entes queridos que já partiram. Segundo ele, algumas mulheres que geralmente vêm para cuidar de algumas plantas aqui próximo aos túmulos, elas já não estão vindo por conta do medo de estar cuidando ali das plantas e serem surpreendidas com um animal peçonhento. Outro ponto interessante que tem chamado também a atenção é de que a grande quantidade de mato acaba colaborando para que criminosos acabem roubando argolas, crucifixos e imagens de bronze, como a gente vê aqui nesse túmulo. O cemitério São José, aqui no bairro Matadouro, aqui na cidade de Barras. Pessoal, então tá aí, gente. Pelo amor de Deus, tem que tomar uma providência urgente, porque o mato lá tá grande demais mesmo, gente. Muito grande. Então a gente pede, né, com que a prefeitura venha olhar com bons olhos, ter respeito pelas pessoas que têm entes queridos enterrados ali, né? Porque a impressão que dá é de que ali não é nem um cemitério, porque a gente basicamente não consegue nem ver os túmulos. Então a gente pede com que uma providência venha ser tomada e também olhar-se com bons olhos para a situação do cemitério em si. O cemitério não tem espaço mais, não está comportando mais, não tem local mais aonde enterrar. Falando lá com esse funcionário, ele falou que tem situações em que os entes queridos estão sendo enterrados no local de uma pessoa da família que já faleceu e que foi enterrado ali, porque não tem local. Uma época atrás teve uma conversa aí de que a prefeitura estava querendo comprar aquele terreno na parte de trás, que é 2 vezes maior do que o terreno do cemitério. Até então a conversa não foi para frente, né? Então é preciso com que medidas venham ser tomadas para que essa situação ela venha a ser resolvida, né? O mato tem que ser capinado. Tem gente que até falou lá nos comentários, dizendo que é só botar os cavalos lá, ó. Rapaz, tem gente para tudo mesmo, né? Eita, gente, então é aquela coisa, mas a gente pede aí com que a prefeitura venha olhar com bons olhos, né? Principalmente para pessoas que têm entes queridos enterrados ali. Tem gente que
quer ir até todo dia lá, né, fazer uma visita, mas não tem como, porque o que se encontra lá é mato e cobra, né? Então é perigoso também. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente pede para que você nos siga nas redes sociais, no YouTube, lá no YouTube da Rádio Águia Web. Pesquise lá, Rádio Águia Web no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né, para você ficar por dentro das notificações, das notícias, dos cortes. Também nos siga lá no Instagram, Rádio Águia Web lá no Instagram, e também aqui na fanpage do Portal Barras em Foco, tá bom? Inclusive, você pode estar assistindo a reprise desta edição hoje pelo aplicativo da Rádio Águia Web, tá bom? Hoje às 19 horas no aplicativo da Rádio Águia Web, tá certo, gente? Ficamos por aqui, agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe você e até amanhã.